Seu time entrega tudo no prazo, código limpo, sem erro, mas e aí, o produto gera valor? Você sente que é PO ou um garçom de luxo? Isso é a definição de enxugar gelo corporativo. Hoje a gente vai abrir a caixa preta do CSPO. Vem comigo que a gente vai ver. Por que não tem a prova? É uma bagunça isso ou é estratégia? O que você aprende de verdade? Vale o investimento tão alto nesse momento que a gente não sabe para onde vai com agilidade? Eu sou André Moleiro, faço líderes criarem essa eficiência, mas com produto, com tecnologia, com agilidade, com empirismo, olhando para pessoas, olhando para sua carreira. Vem comigo que a gente vai ver até se comparando se vale a pena CSPO ou PMPO, qual a diferença entre eles. Eu vejo que a gente tem uma diferença básica entre PO e gerente de produto. O PO, ele é uma pessoa que vai virar outcomes, gerente de produtos, output. Mas qual a diferença entre outcome e output? Onde a gente está vendo essa relação das duas? O gerente de projeto vê output, ou seja, ele vai fazer o triângulo de ferro com prazo, o escopo e o custo. Ele vai ver tarefas entregues o tempo inteiro, cronograma. O POV Outcome, resultado de negócio, onde mexe o ponteiro de verdade. A dor do cliente, onde o cliente precisa utilizar aquilo. Então, essa é a principal diferença e todo PO precisa disso. Existem 3 níveis de atuação de um PO. A primeira, estratégica. Define o porquê. Saber dizer não é essencial. Ele é obcecado pelo problema do cliente, não por uma solução. Mas o que quer dizer isso? É bonito na fala, mas você precisa entender que um PO de verdade sabe onde estão os problemas, sabe dizer não para coisas boas para fazer o excepcional. Lindo isso. Mas ele precisa colocar indicadores, ele precisa colocar mapa de empatia, dores do cliente, situações que acontecem com os clientes para ele poder definir o que fazer e ser melhor para o cliente. A segunda coisa, ele deve ser um colaborador. A ponte de negócio entre stakeholders, que são chatos muitas vezes, para traduzir as coisas para o time. Ou seja, se ele é esse tradutor de negócio, tradutor da estratégia, ele vai estar muito mais ligado do que acontece. Porque ele fazendo essa ponte, ele vai poder pegar indicadores estratégicos e dar as ações junto com o time do operacional. Sempre conectando com o cliente, sempre conectando com a dor real para quem vai usar aquilo. Então essa tradução é muito mais do que um gerenciador de tarefas como o GP. O terceiro nível, ele é tático. O que prioriza o backlog. Insight poderoso para isso. Priorização não é escolher o que o chefe quer, o que o diretor quer. É usar dados, valor versus risco. Certo? Então, se você coloca toda essa junção das 3 coisas, você traz muito mais valor. Como certificação, você pagou, passou. É isso? Então, a realidade mostra que você precisa estar como PO vendo técnicas, vendo resultados. A diferença entre o CSPO e o PSPO, que é da Scrum Arc, contra o da Scrum Alliance, que é o CSPO, que você paga, faz a prova, ela é muito mais difícil e tal, você precisa vai lá certificar. Mas o PO, pela parte de ponte, de conexão, pessoa que vai interagir com os stakeholders, gente. Então, eu vejo que o CSPO é muito mais importante para o PO do que o PSPO. Por quê? Você vai ter conexões, você vai ter contato com um trainer, você vai ter contato com outros alunos, você vai fazer simulados ali de situações do dia a dia. Então, isso é essencial para a carreira do PO. Então, o Scrum Master olha regras, o PO olha valor e negócio. Então, essa diferença você não consegue testar só na prova. Por quê? Você precisa ter negociação, empatia, visão de produto,
E isso não está simplesmente escrito numa prova de múltipla escolha. Você levantar isso numa prova é muito complicado. Então, o exame te deixa invisível. A avaliação ali no PSMPO te deixa abstrata em relação ao que está acontecendo. E no CSPO, o CST, o instrutor ali no caso, ele faz uma avaliação contínua sua. Ele vai acompanhar você, vai participar de todas as situações e dos exercícios junto. Por isso, se você não participar das dinâmicas, ficar no celular, ficar ali voado numa online, você vai perder o principal desse curso, que é realmente conexões. Tá? A certificação valida essa experiência imersiva, não a decoreba. O CSPO não é um curso de gira, é um curso para você pensar produto, é um curso para você pensar além do que você está fazendo. Então, como learning do CSPO, você vai ter ali de aprendizados básicos, desde o que, qual é o papel do PO, aonde ele está atuando, o que ele está participando. Mas também você vai ter informações sobre o discovery, ou seja, você vai parar de chutar, mas vai validar a hipótese antes de passar para o time. Antes de o time começar a codar, antes de ter, então a validação de hipótese é essencial. Você tem uma visão de produto. A visão de produto, você vai ter uma visão de produto. Então, criar um Product Vision Board, por exemplo. Alinhar com a empresa inteira. Qual é essa visão? Como que você deixa muito claro para a estratégia o que você pensa sobre produto. Então, essa visão de produto é essencial para você definir as demandas, priorizar, para você deixar claro para onde vai esse produto. Mais uma coisa que você aprende no curso, uma priorização econômica. Você já ouviu falar de cost of delay? Custo do atraso? Você já mediu isso do custo do atraso? É importantíssimo o PO saber como faz esse custo. Quanto custa fazer agora? Quanto custa fazer depois? Quanto que a gente pode ganhar agora desse produto? Quanto que a gente vai ganhar depois? Então, isso é essencial que o PO pode fazer essa validação. Mas uma coisa que você aprende é o fatiamento, scaling, várias formas de fazer isso. Uma das técnicas mais famosas é o invest, mas como que você deixa em pacotes similares sempre? Um grande PO sabe fazer essa quebra para enviar para o time. Ele transforma um épico gigante em várias camadas de valor rápido. Como não tem prova padrão que ensina e define a qualidade desse curso, o CST, o parceiro que está ali com você. E eu digo para vocês fazerem esse curso de CSPO junto com a Improve. Eu vou fazer esse vídeo em duas partes porque eu tenho uma entrevista junto com o Anderson Rommel que dá o CSPO e traz algumas coisas sobre ele. Então, o foco do trainer é realmente trazer o mão na massa. Então, se você faz o CSPO junto com a Improve, tenho certeza que você vai fazer a certificação ali, o curso com mão na massa, com exemplos práticos. E isso é essencial para a sua carreira. Quando você faz esses exemplos práticos, você tem muito mais conhecimento agregado ali para você. Então, não perde essa oportunidade que existem ainda nesse ano esse conteúdo. E eu quero trazer que isso não é só uma situação ali, porque eu também tenho esse SPO como Agile Coach. Então, é importante você ter essa mão na massa, porque é uma simulação do que você vai passar no dia a dia. Então, se você cria um produto do zero, monta um backlog, simula, entrega ali no própria certificação, no dia, então você vai conseguir, vai ser capaz de fazer isso. E o diferencial são instrutores de mercado, não teóricos. Então as pessoas que estão ali já passaram por isso e ainda passam como consultores, como instrutores, como mentores. Então é essencial você buscar um local que você tenha isso com você, tá?
O PO também quero trazer, que é uma das funções mais estratégicas hoje. Diria que cada vez mais está crescendo a quantidade de POs. Continuar sendo um tira-pedido, tá? Ou simplesmente largar o produto, só passar, é essencial você se tornar realmente dono do produto, não um inquilino, tá? Então, cola para fazer isso, acho que vale muito a pena vocês fazerem esse conteúdo lá com a Improve, tá? Eu queria saber de vocês desse primeiro vídeo, qual é a parte mais difícil do seu dia? Dizer não para o chefe, fazer priorização do backlog, definir discover, entender o cliente, ou a falta de tempo para fazer um produto realmente que a gente pode evoluir. Deixa nos comentários, eu quero saber de vocês. Se você chegou até aqui, dá o like no vídeo, manda para quem precisa saber sobre a CSPO. Tentei trazer um vídeo rapidinho aqui para vocês conseguirem entender, saber o que vocês podem fazer, tá? E falo, grande abraço para vocês, deixa o like e para de enxugar gelo por aí.